Olá, Enio Carvalho. É muito bom estar aqui hoje gravando. Hoje é um dia muito especial de gravação, porque nós temos aqui Luciane Esteves participando do nosso podcast, né? E aí, Lu? Oi, gente, delícia! Muito feliz mesmo. Olha, não tem como descrever. Ótimo, bom saber disso, né, Enio Carvalho? E aí, Enio Carvalho, como é que você tá? Muito bom! É um prazer hoje a gente poder participar de uma conversa tão rica como foi o capítulo que você escreveu lá no livro. Pontinhos, daqui a pouco a gente continua. Nossa senhora, ainda bem que você deixou para mim, senão eu ia falar assim, agora virou o host do podcast? Eu não sabia, não. Não, é um negócio aqui sério, sabe? Hoje nós estamos fazendo uma gravação especial e tem uma dupla questão que o torna especial. A primeira é a Lu, que está aqui vindo, que ela participa, ela é coautora do livro Diga Sim para Você, no qual o Enio Carvalho faz parte. Fizemos o lançamento há pouco tempo, né? E o outro motivo muito especial é porque a gravação desse programa hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então, poxa, que legal, nós temos aqui uma representante tão bem representada como as mulheres tão bem representadas aqui no papel de Luciane. Por que eu estou falando isso? Gente, senta e prepara para ouvir. Professora de português. Beleza. Literatura. Inglês e espanhol. Que é mais... Ô, ele, mal eu falo mineirês. Você imagina falar inglês e espanhol, velho? Aí, Posso ver? O livro, né? Diga Sim para Você. A gente mal sabe falar português. Você é mulher fazendo de coisa, hein? Mas não acabou, não. Além de ser consultora de bem-estar empreendedora, graduada em letras e pós-graduada em metodologia de ensino de língua inglesa, meu amigo. 25 anos de experiência em sala de aula, aguentando alunos ou seja, essa aí tem uma experiência, tem uma inteligência emocional lá em cima. Agora, estreando como autora, né, escritora lá como eu falei com vocês, o Diga Sim para Você. Ela é empreendedora, né, amante do empreendedorismo feminino, palestrante, organiza eventos e ainda mais é proprietária de um espaço de empreendedoras, ou seja, uma mulher que ajuda as mulheres. Olha que bacana, hein? Ajudando nas questões do autocuidado, autoestima e autoconhecimento. Escreveu um capítulo mais que especial chamado Dizendo Sim na Idade da Loba. Enio, estou doido para saber sua primeira pergunta. Luciana, que coisa boa você estar aqui junto com os nossos internautas. E o título do seu capítulo, que aí eu vou fazer uma vírgula, ele vem antes do meu, tá? O próximo é Enio Carvalho. Sim. Tá? O título quer dizer Dizendo Sim na Idade da Loba. Como a gente está hoje aqui, primeiro aceite meus parabéns pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Você, dentro do que você escreve no capítulo, na sua história de vida, eu gostaria de saber de você como é que a mulher hoje ela encontra a força do que ela pode fazer. Olha, assim, uma pergunta maravilhosa, porque inclusive eu falo até disso em algumas palestras. E, por incrível que pareça, a gente às vezes acha, eu escuto muito elas falando, nossa, não sabia como era, entre aspas, fácil, né? A gente, no meu caso, especialmente, eu me dei conta de que eu consigo, porque com todos os problemas, que eu não falo que são problemas, são obstáculos, nós conseguimos superar. Por quê?
Se não superar, gente, a vida vai seguir da mesma forma. Então, aprende a superar o que vem para você. E a mulher em especial, não desmerecendo os homens, mas assim, eu acho que se vocês se lembrarem de repente da mãe, da esposa, vocês vão ver o tanto de tarefas que são desempenhadas com sucesso. Os homens também, mas a mulher tem aquela função especial da maternidade, né, a maioria. Então, assim, parando para ver a vida de cada uma, olha para trás, vê o que aconteceu, vê o quanto teve de força para estar aqui hoje. Então, assim, o segredo está em cada uma. E, na verdade, o segredo está no ser humano, né? É uma questão, assim, de parar, pensar e ver que é capaz. Como eu falo até no meu capítulo, especialmente para as lobas, a loba existe em cada uma de nós. A Ludwig, ele coloca numa palestra dele há um tempo atrás que a força da humanidade está na mulher, que o homem, ele não é o protagonista. A mulher, sim. É graças à mulher que existe o desenvolvimento da raça humana. Se a mulher não quiser, não tem conversa. Mesmo que o homem queira, a mulher não quer, acabou. Então, você, no seu capítulo, você coloca que o seu pressuposto de ser multitarefa, você tem o caminho próximo a cumprir tudo à risca. Como é que você se comporta nesse papel de cumprir todas as suas funções à risca? Esposa, filha, profissional, professora, mãe, filha, como é isso? Olha, a primeira coisa que eu aprendi, isso veio, claro, depois das experiências, veio com o tempo. Hoje sou viúva. Vocês me desculpem, parênteses, graças a Deus. Mas era muito difícil quando eu não sabia administrar. E aí eu me senti, como eu acredito que muitas mulheres se sentem, frustradas. Eu me sentia frustrada quando, por exemplo, eu não conseguia varrer a casa. Uma tarefa simples, mas que com o corre-corre não dava tempo. Hoje eu vejo que está tudo bem, né? Uma frase que está de moda. Tá tudo bem. Não conseguiu? Tá tudo bem. É uma frase simples, né? Como eu falei aí, todo mundo na modinha do tá tudo bem, mas realmente tá tudo bem. Então, temos muitas tarefas. Fazemos o que conseguimos. E o que a gente faz acaba sendo bem feito se está bem administrado. Então, tá nessa questão. Não fica se lamentando. A mulher fica, ai meu Deus, conheço várias, né? Que, hoje eu trabalhei tanto que eu não consegui fazer a comida especial dos meus filhos. Faz amanhã. Vai dar conta. O importante é isso. Sempre vai ter um momento que vai dar conta. Então, é aquilo. Normalmente temos as dificuldades, mas quando a gente realiza, tem um resultado positivo, a satisfação é imensa. Você teve um momento de amadurecimento muito forte quando você coloca no seu livro que você viveu um momento de desprezo de relacionamento em casa, mãe doente, pai doente em hospitais diferentes, com um filho de 4 anos. Qual que é a receita que você usou para aguentar isso? Olha, essa experiência, assim, foi... Eu falo que foi a mais difícil, até porque depois veio a perda dos meus pais, né? Então, assim, foi uma fase que foi de agosto a outubro,
e parecia que já durava anos. Nesse momento, eu acredito que foi muito a fé, porque eu me lembro quando eu vinha de um hospital, porque os meus pais estavam em hospitais separados, e eu procurava visitá-los sempre, só que eu não parei de trabalhar. Então, assim, eu encaixava nos horários. A gente também, quando a gente é do bem, normalmente encontra pessoas do bem. Então, eu sempre tive, vamos dizer, a compreensão dos médicos, porque meus pais estavam no CTI. CTI tem hora certa de visita. Mas todos viam a minha situação, então eles deixavam, por exemplo, eu entrar um dia depois do horário, eu chegar um pouco antes. Então tive essa coisa para eu saber como os meus pais estavam. Eu acredito que a fé me ajudou, porque eu me lembro de voltar dirigindo e eu ia sempre sozinha, porque, né, alguém tinha que ficar com meu filho, e eu pensava muito, Deus dá o que eu aguento. E assim eu fui. Depois eu até desabei, mas aguentei esse momento. Mas desabei e levantei, porque a vida é assim. É verdade. Lá no seu... Vai, inclusive, na hora que você fala que ficou viúva, graças a Deus, isso chama-se livramento, né? Isso é a melhor coisa do mundo. Nós passamos por algo que nos adoece de qualquer forma, né? Não deixa de desenvolver, né? E isso, às vezes, as pessoas acham que é ruim e é bom, né? Não tem essa conotação. Sim! E entrou como um aprendizado. Então, assim, eu até costumo falar, se voltasse no tempo, eu, de repente, faria tudo igual, sem eu saber do futuro, porque a gente aprende. Isso é o interessante do ser humano, aprender com as experiências. E o meu amor por mim hoje veio por conta desse relacionamento abusivo que era, mas que hoje eu me permito várias coisas. E eu falo também, estar sozinha não significa ser sozinha. Eu, casada, era sozinha. Hoje não tenho nenhum relacionamento, sou eu, meu filho e os meus gatos, e sou muito feliz. Nós fizemos, inclusive, as pessoas fazem perguntas, né, lá no Instagram do Enio, aqui mesmo no YouTube, né, e a gente responde. E 2 perguntas dessas foi exatamente sobre isso. A primeira foi a perda de um relacionamento e a segunda foi a perda de um filho, né. O Enio tratou a situação como as duas parcialmente, né, claro, tudo, né, mesmo quando a gente perde uma pessoa que está viva, ali que separou, né, existe aquela fase que a gente sente mal, mas tudo é um aprendizado. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para você é: a tal da idade da loba que leva esse aprendizado, ou a idade da loba é um momento que você fala o seguinte, igual você coloca no livro, decidir tomar uma decisão radical? E aí, o que é essa idade da loba? E como é que é essa história? Olha, por incrível que pareça, foi realmente no mês do meu aniversário que eu senti a mudança. Foi em junho de 2017. E, na verdade, começou, assim, eu percebendo que outros homens me olhavam, porque antes eu não percebia. Inclusive, quando às vezes eu falo em alguma palestra sobre amor próprio, né, a coisa da loba, eu mostro fotos, minhas fotos solteira, jovem, sempre linda, né, mas eu não percebia. Minhas fotos casada e hoje. Assim, é nítida a mudança, nítida. Porque hoje eu tô livre, literalmente livre e feliz, é visível o brilho no olhar, sabe? Então, assim,
aos 40, há 5 anos atrás, eu comecei a ficar mais vaidosa. Então, por exemplo, mesmo se eu estou... Quem passa pela depressão, vira e mexe, tem crises. A gente aprende a lidar com essas crises. E se eu sinto que eu estou nessa crise, eu já sei identificar, mas eu não deixo, por exemplo, uma coisa simples, fazer as unhas. Eu vou me arrastando. E começou assim, sabe? E aí o cabelo era maior, então eu queria cuidar de mim, do cabelo, e eu fui me dando conta de que isso me deixava mais pra cima. E aí eu comecei, assim, é engraçado, né? A gente escuta, por exemplo, vocês não passaram por isso, né? Mas a gente, quando tá grávida, vê muitas grávidas. E aí eu comecei a ver muitas coisas de quarentonas, porque eu nunca tive problema com idade. Não tenho. Falo de boa, 45, muito feliz. E fui lendo, fui me identificando, e acho que isso também me fortaleceu. A leitura, ela também nos fortalece. Quando tem identificação, então... E fui curtindo aquele momento. Nossa, na minha festa de 40, eu dancei horrores. Eu me acabei como se eu tivesse lá atrás com 20. E aí fui me dando conta, vamos dizer assim, do meu poder feminino, da sedução, da inteligência, do orgulho, como a gente falou, de fazer tantas tarefas. E assim, as frases que eu ouvia do meu marido, por exemplo, uma que não está nem no livro, porque minha biografia sairá em breve, né? Mas vou dar spoiler. Claro. Vou dar um spoiler, que foi esse basta. Ele chegou e falou: teu cheiro me embrulha o estômago. Ali eu falei: chega. Só que, resumindo a história, eu deixei o tempo agir. Eu sonhei com a minha mãe, então ali eu entendi. O tempo agiu e acabou que ele foi embora, porque eu tinha decidido naquele momento que já tinha acabado. Mas não me lembro o tempo certo. Só que ele mesmo foi embora, ele mesmo fez tudo. Então, assim, isso também eu acho que tem a ver com Deus, no meu caso, que é sempre no tempo dele, né? Então, foi acontecendo e aí me descobri a loba. E aquilo, como eu falei, ela tá em cada uma. E tem um outro detalhe, quando ela vem, ela não dorme de novo não, gente, ela fica aí. Ela tem insônia. Lua cheia, né? Quando, na sua fala aí, você falou a respeito de que a gente não entende muito desse negócio de barriga e tal, a gente não entende mesmo, tanto que a gente fica com ela um tempão para saber o que acontece. Vocês não, acabam logo. Dura só 9 meses e acaba. A minha não acabou não, gente. A minha tá aqui linda. Nossa, é uma vida. Você colocou lá que você sempre se martirizou por você usar o seu tempo ao máximo. Então, era excesso de trabalho, acúmulo de atividades. Na época, você estava sobre um determinado momento de pressão. Hoje, você consegue responder se você estava fugindo de quê e indo para onde? Boa pergunta. Fugia do meu relacionamento. Fugia a ponto de dar aula.
até as 9h30 da noite num curso, e chegar em casa, estacionar o carro, ficar ouvindo música até as 10h30, para eu subir e já estar todo mundo dormindo, e eu não ter que conversar com ele, na verdade, né, o meu marido. Então eu fugia disso. Não tinha, na verdade, não tinha assunto. Então era aquela questão de já eu tinha que aguentar a situação de dormir e acordar ao lado dele. Só que eu sempre pensava no meu filho. Eu acho que isso muitas mulheres fazem. Às vezes até homens também. Eu não tomei uma decisão antes, porque eu pensava no meu filho, e eu não tenho família aqui. A minha família é da Espanha. Então eu pensava assim, ai meu Deus, vou ficar sozinha. Como será de mim? O que será de mim? Como vou agir? Então eu fugia dessa situação. Na verdade, gente, eu fugia da felicidade, né? Hoje eu me dou conta. Você conta no seu capítulo uma coisa muito estressante, que você, vivendo esse conflito, você foi buscar ajuda com uma pessoa e essa pessoa não te ajudou. E você chegou a ficar num espaço de desespero, e você, ao caminhar por uma avenida movimentada aí no Rio, que eu conheço, a Avenida Brasil, você tinha decidido a dar cabo. E você ouviu isso como uma resposta de Deus, porque você se sentenciou a se jogar debaixo de um ônibus e não passou nenhum ônibus. Hoje a gente pode até levar de uma forma cômica, mas como é que essa troca de prioridades chegou com você? O que é isso? Explica isso para a gente. Se bem que você detalhou no seu livro lá, no seu capítulo. Não, assim, eu fui... essa experiência, ela, sempre que eu me lembro, é como se eu estivesse vivendo agora, porque uma coisa interessante até, esse processo todo que eu vivi, desde os meus pais, do luto, até, de certa forma, o luto pelo meu marido, né? Eu passei a me conhecer e perceber o que eu estava sentindo. Então, quando eu fui pedir ajuda e eu não recebi, porque eu não era casada no papel, eu senti um balde de água fria. Então, eu saí arrasada. E tomei essa decisão porque eu falei, vou acabar. Essa dor que eu tenho aqui, nenhum remédio para, nenhum remédio cura, não sara. Então, vou resolver isso, né? Vai passar um ônibus? Com certeza vai passar. Não passou ônibus nem carro, porque assim, é um trajeto até rápido. Mas a gente não vê isso acontecer. E era tipo 10h30, 11 da manhã, porque se fosse à noite, né, muito cedo. Por isso eu pensei, eu falei, vou fazer, porque vai dar certo. E fui olhando e não vinha, fui olhando, não vinha. E aí é bem como eu falei, eu coloquei a chave, eu já não estava mais com aquela sensação de água fria, sabe, tristeza. Foi como, se a gente imaginar, foi como se eu estivesse andando bem cabisbaixa e fui subindo e cheguei na porta de casa. E aí realmente eu olhei para o céu e falei, entendi, tá bem. Então foi uma transformação nesse caminho, mágica, né? Uma transformação mágica, mas que na hora o que me veio foi a fé. Então eu falei, tá bom, entendi. E aí eu fui buscar ajuda. Já logo que eu cheguei no meu apartamento, dentro eu já liguei, já procurei médicos, amigos, e aí fui ajudada. E aí você coloca o sim para a vida. Textualmente você coloca isso. Sim. Como é que é o start? Como é que é o começo do início desse sim? Você, na verdade, eu primeiro.
eu primeiro me amando, me priorizando, não, como eu falo, sendo egoísta, não esse eu, mas o eu que você tem que aprender, dizer não. Dizer não é muito importante. Você tem que aprender aquela questão de que você pode superar sim os problemas. E se precisar de ajuda, vá pedir ajuda. Isso tudo tem muito o nosso papel. Porque lá no fundo, todo mundo está preparado para uma mudança. Só que não se dá conta. As mudanças acontecem todo dia. Nós mudamos todos os dias. Se vocês olharem para trás, de repente, o Léo de ontem não é o Léo de hoje. Ainda bem. Léo, o Enio de ontem não é o de hoje. Então, a mudança está em nós. Porque uma coisa importante que eu aprendi, uma vez eu escutei isso, na hora eu fiquei até chateada. A dor é tua. Então, no meu caso, a dor era minha. Aprendi a lidar com ela, não foi fácil, mas superei e tô vivendo, e vou viver mais, e vambora. Ô Lu, você falou lá duas coisas a comentar, da questão do egoísmo. Mas se você for olhar, por exemplo, como é que são os procedimentos em desastre aéreo. Primeiro, coloque oxigênio em você, para depois ajudar os outros. Por qual motivo? Você estando com oxigênio, pressurizou a cabine, você vai estar consciente. O oxigênio vai estar entrando no seu sistema, você vai ter lucidez para poder ajudar os outros. Ter oxigênio para a gente. Aí, com o oxigênio, você ajuda todo mundo. A gente não tem essa conexão. Sim. E a questão do Enio, exatamente. Eu tenho algumas dúvidas, né? Mas até o final desse programa, fiquem ligados vocês até agora, que até o final desse programa, a Lu vai descobrir se ele mudou ou não. Mas eu quero fazer outra pergunta, que é a seguinte. Você falou que é a primeira vez como escritor e já, logo de cara, assim, ó, pá, já está fazendo um livro? Conta um pouco dessa história aí pra gente. Olha, foi num evento de empreendedorismo. Na verdade, foi antes do evento. De manhã, estava divulgando meu espaço, fazendo as postagens, enfim. E aí, vi um livro, que é aquele que você vira e mexe, tá com ele na mão, que tem o Azinho. O Sucesso se escreve com A. Eu e o E participamos. O A me chamou a atenção. Eu falei, olha, interessante. E passou. Quando foi no final da tarde, fui a um evento. Quem estava lá? O Edson. Com o livrinho na mesa. E eu olhei o livro, aí eu fiz assim, aí ele veio, conversou comigo e tal, me contou a história. E aí, do escritor completo, né? E eu falei, eu tenho muita vontade de escrever um livro. Edson falou, chegou o momento. Juntei o que tinha acontecido de manhã com estar ali com o Edson, pessoa maravilhosa. Vambora. E fui. Falar um negócio? Não tinha R$1. Fiz rifa, taquei cartão, o cartão que lute. Estamos aí, olha o livro aí. Sucesso, vamos arrasar. Nós temos aqui um escritor muito completo. Você sabe, né? Participou de todos esses pontos. Sim. Então, mas é que tá. E agora, você ainda não respondeu. E a autor, como chama? O livro próprio aí, ó. Porque até então, esse aí tá na gaveta. Tá na gaveta, não. Tá indo. Mas é uma ideia, com certeza. Porque isso é viciante. Escrever é maravilhoso. Você pode
5 livros, Enio. Eu quero, tô na dúvida. É Enio? É que ele fica de brincadeira comigo. Eu não sou o entrevistado aqui. É porque eu, para escrever alguma coisa, eu gasto uma caneta Bic e jogo tudo fora. E não está tudo certo. Eu tenho que escrever tudo de novo. Porque eu não sou sequencial, eu sou randômico. Então, as minhas ideias elas vão plugando e eu vou colocando no papel, os assuntos não batem na hora da revisão. Sim. Então, esse é a minha desmaneira de descrever um livro. E eu já peguei resultados dele assim. O Edson fala assim, escreva 7 páginas, o N entrega 15. Aí agora corta aí, Edson. A história é mais ou menos assim, entendeu? Por isso que eu tô mexendo. O Edson me falou alguma história assim, então era o Enio. Ó, não vamos falar mal dele porque ele está aqui agora. Abaixo, deixa abaixo. Mas você então, Luciene, você tem hoje um cabedal de experiência e de cultura. E você termina, uma das frases que você termina seu capítulo, você coloca lá, mulherão. Explica, o que você quer dizer com mulherão? Boa. Primeiro, que eu posso. Eu posso e eu faço. Isso aí é plágio do Obama, hein? Yes, I can. É mesmo? É plágio do Obama. Yes, foi ele que pegou. Ele que pegou. Ele escutou eu falando, ele que pegou. Mas mulherão nesse sentido. Muita gente associava mulher casa, mulher tarefas domésticas. Mas o mulherão eu uso no sentido de ser completa, né? Sou inteligente. Isso é interessante. A mulher tem que saber reconhecer suas qualidades. Isso eu sei. Eu sei hoje o meu valor. Então, por mais que alguém sempre vai ter o famoso o hater, né? Sempre vai ter. Não me abalo. Não vou dizer que passa, entra por um ouvido, sai pelo outro. Não cheguei ainda nessa evolução. Mas não me derruba, sabe? Uma coisa que eu digo, mulherão não só na foto, mulherão de vida. Porque eu aproveito, ou procuro aproveitar o que vem para mim. Então pego de um artigo, de um filme, procuro desenvolver, uso a minha inteligência, que a gente sabe que tem gente que não usa, está economizando, tem medo de gastá-la. Sei me descrever. Se você perguntar sobre minhas qualidades, sei quais são e também sei os defeitos. Não é aquela coisa de sou mulherão só pro positivo, não. Porque a gente tem que saber dos nossos defeitos. Então é um mulherão nesse sentido de ser realizada e completa. Eu sou. Eu me basto. Quando você fala de defeito, a gente em PNL, a gente contextualiza. Por quê? Dentro de um contexto, aquilo que você chama de defeito, em outro contexto, é qualidade. Então, vem essa definição de não problemas e sim obstáculos que você coloca. Então, quando você troca os nomes, você troca o seu olhar. E aí muda os recursos que você tem baseados nas suas experiências. É isso mesmo que eu entendi ou não? Pode ser, porque assim, eu tinha a visão, até como eu falei, eu não consegui realizar uma coisa que estava, vamos dizer, programada, me deixava frustrada. Hoje já não vejo isso como um problema. Então, eu tinha essa questão de... não chegava ao nível de ser perfeccionista, detalhista, mas me deixava frustrada.
Hoje eu já não tenho isso, mas, por exemplo, sou muito exigente, muito crítica. O defeito nesse sentido, para algumas situações, é uma coisa boa, porque eu não aceito qualquer coisa. Para outras já pode ser ruim, né? Mas eu consigo mais ou menos identificar. A terapia me ajuda muito. Eu sempre falo, terapia é uma coisa muito boa, porque nos ajuda, a gente vai se descobrindo, a gente vai se analisando, se avaliando, e eu vejo os defeitos assim, não como coisa ruim, como uma coisa que faz parte do ser humano. E é como eu falei, vejo muitas qualidades. Geralmente as pessoas não se veem com qualidades. Eu me vejo, gente, eu fiz ensaio sensual, que eu olho para as fotos e eu falo, olha, arrasei. Sabe? Então, assim, nesse momento, eu não fico vendo a minha barriga que permanece, o braço europeu enorme. Isso não me afeta. Então, pode ser mais ou menos o que você falou. Nunca pensei nisso. Arrasou, hein, gente? Ele arrasa muito. Ele faz isso. Faz umas perguntas que a gente perde o rumo. Mas vou fazer uma mais simples, tá? Há pouco nós estamos quase estourando tempo. Se você fala de autoconhecimento, então dá 2 dicas. Eu falei que tinha coisa boa ainda hoje que ela ia falar. 2 dicas que as pessoas, independente das mulheres, né, as lobas ou quem seja, que as pessoas podem fazer para buscar esse autoconhecimento que você fala. Primeira, no meu caso, essencial, terapia. Dali eu fui me descobrindo, dali foi surgindo. E a segunda, coisa simples, um espelho. Vai se olhando no espelho, aprende a se olhar no espelho. Não se olhe no espelho só com as críticas. Procura se olhar no espelho, olhar mesmo, pegar e falar assim, nossa, quer ver uma coisa que vira e mexe eu faço? Eu olho no espelho, eu olho minha boca, eu falo, minha boca é linda. Assim, aí as pessoas falam, é louca. Gente, deixa eu ser louca do meu jeito. Né? Eu tenho uma história, tá estourando o tempo, mas essa história é muito engraçada. Eu fui num evento, estava num evento e era uma pessoa assim famosa para nós que trabalhamos com sexualidade, né? Ela foi minha mentora e foi logo após a pandemia o evento presencial. Então você imagina, normalmente quando as pessoas veem um famoso, elas ficam lá, né? Meu Deus, ai. Eu fui sendo eu. Que eu sou assim, né? E aí eu falei, vamos tirar uma foto? Aí a gente tirou a foto. Falei, vamos fazer uma selfie? Adoro selfie. E fiz. Quando a gente foi ver a foto, aí eu virei e falei, meu Deus. E assim, ela estava esperando que eu ia falar, você é linda. Porque a expressão dela era assim, realmente ela é linda, só que eu falei assim, eu tô demais nessa foto. E aí ela ficou me olhando, tipo, mas e eu falei e saí. Aí a menina que tava comigo na época, era minha parceira na loja, aí, você viu o que você fez? Eu falei, não menina, olha essa foto que linda, e eu ainda tava na foto. Aí você largou ela lá sozinha, e ela com cara de trouxa, esperando você elogiar. Eu falei, aí nem percebi, porque eu tava olhando pra mim. Então assim, é instantâneo. Eu olho pra mim, eu me vejo no espelho, eu mesma, estando de maquiagem, sem maquiagem. Então é uma dica, essa técnica do espelho ajuda muito. Não olha procurando os defeitos, olha procurando as qualidades. Eu uso a técnica do espelho, mas diferente, né? Eu falo aqui o seguinte, que o espelho, a imagem que está lá dentro, ela está vendo de você. Porque ela está vendo a verdadeira imagem. Né?
nós estamos vendo a imagem refletida. Ela está vendo a verdadeira. Sim. Oi, Cavalho. Nossa convidada e trouxe umas dicas bacanas demais sobre a questão do autoconhecimento, da autocuidado, né? Que ela falou que é muito importante, né? Gostei demais do case, né? Próxima vez que eu tiver, assim, você tira uma foto para mim, aí dou o celular para ele e fica fazendo pose. Não é tirar foto com ele, né? Tira a foto, você tira a foto, tira, só toma aqui o celular. Então, ele Carvalho, gostaria que você tivesse alguma pergunta, se você tivesse falar alguma coisa com a nossa convidada. Eu acho que quando você coloca de uma forma o título metafórico, dizendo sim na idade da loba, a idade socialmente colocada de 40 anos, e você termina com essa fala de se olhar no espelho, eu acho que você mostra, através dos seus altos conhecimentos, alta autoestima, que você está buscando um engajamento entre quem você é e a imagem que você reproduz através do espelho. Então, muito gostoso ouvir você falar de uma forma bem humorada todas as suas lições que você passou aqui. A gente aqui só faz isso, só usa o sotaque carioca quando racha a dentadura, porque o resto é tudo aqui, nós vai, nós vem, nós volta. Vai. Você sabia que quem criou a palavra fake é mineiro, né? Ué. Por quê? O Enio é fake boy. Eu imaginei isso. Quando eu perguntei por quê, eu falei fake, vem algo aí. Bobinha. Eu imaginei. Pior que aquilo, quando você pergunta que você se arrepende. Olha, eu já era fã de vocês, agora saio apaixonada. Nossa, gente. Nós não estamos tão miseráveis assim, não, viu? Tá? Não, essa declaração de amor aí, sabe por que é? É porque ela quer pão de queijo. Adoro pão de queijo, gente. Se vier para Minas procurando pão de queijo com um cafezinho, é com esse senhor aqui. Se quiser uma cachaça com torresmo, aí... De manhã eu quero um pão de queijo, no fim do dia cachaça. Com torresmo. A diabetes que lute. E fígado que lute. Cada um com seus problemas, né, não? Cada um com seus problemas. Gente. Muito gostoso isso. A gente só tem a agradecer demais, né, Enio Carvalho? A participação, o convite, ter aceitado o convite, a generosidade de Lu estar aqui hoje, né? Dando esses depoimentos super legais que você pode conferir no livro Diga Sim para Você, né, só? No qual o senhor Enio Carvalho participa. Nós fizemos um lançamento, inclusive aqui, no canal do Enio Carvalho. Então, só temos a agradecer a Enio Carvalho. Agradeço a nossa convidada pela participação dela, que a gente só tem muito a agradecer. Luciene, o que você fez como uma boa professora de inglês, você usou o brilho do pronome no singular, eu, I, em inglês, com letra maiúscula, em qualquer lugar da oração. Então, parabéns. Foi um bate-papo bastante rico, cheio de humor, muito gostoso. Deixo aqui os meus agradecimentos. Agradeço também aos internautas que vão participar e que você escreva mais e mais livros e continue contaminando com o seu sorriso e a sua autoafirmação por onde você caminhar. Foi um prazer. Eu que agradeço. Muita honra estar aqui com vocês. Como eu falo, 2 delícias, porque eu sou a Lu Delícia. Eu não quero saber se o Enio é não. Tá. Tá. É cada um com o seu cada um, né? Exatamente.
Então, gente, nós podemos agradecer a Lu, que esteve aqui. Ela faz parte, como eu falei, do livro, né? É uma pessoa que o sorriso dela chega primeiro que ela, né? Nem precisa de apresentações, né? Basta o sorriso dela e a gente já se sente em casa, já se sente bem, né? Muito legal ter a participação dela aqui hoje no podcast Oné, falando sobre a idade da loba. E com certeza, se você quer saber mais, nós vamos agora deixar todos os formas de todos os endereços, redes sociais, para você encontrar em contato com a Lu. Exatamente. Com o Enio Carvalho, com a Lu, comigo. Vai estar todos os endereços aqui, inclusive na descrição desse vídeo. Então vai lá, curte, comenta. Te vi lá no podcast, que bacana. E esse podcast vai estar também disponível para nós três aqui aproveitar muito, muito, muito. Enio Carvalho, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui comigo. Lu, muito obrigado pela sua participação, foi maravilhoso. Ó, coraçãozinho. Beijo, meus amores, amei. Coraçãozinho pra você. Pra ele, não. 25 anos, pra ele não é mais coração. Beijo pra vocês, a gente se encontra no próximo podcast. Um abraço a todos e até lá.